Boa tarde, galera e amigos meus do Papo de Amigos. Hoje eu primeiro vou ter que pedir desculpa para vocês que me acompanham, que não consegui publicar na terça-feira vídeo porque estava numa correria danada. Inclusive esse vídeo que eu estou fazendo agora era para ter sido publicado na terça-feira, porque eu já ia falar de outro assunto, mas não consegui, não deu tempo, tá? Mas eu vou gravar esse vídeo agora, que eu quero falar com vocês sobre livros, leitura. Quem gosta de ler? Acho que é meio complicado alguém que gosta de ler, né? Eu particularmente amo ler, né? Então eu não vou ficar falando que a leitura é importante, que a leitura engrandece o homem, blá 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 blá, porque isso é muito maçante, é muito chato. Então eu vou fazer melhor. E eu vou dar dica de 2 livros que eu gosto muito. Sim, vocês sabem, pelo menos quem me conhece sabe que eu amo ler. Eu tenho vários livros em casa e eu gosto muito, muito mesmo de ler. Já li diversos livros, desde os clássicos brasileiros até os clássicos internacionais. Mas hoje eu vou falar sobre 2 livros do mesmo autor, que na verdade é uma quadrilogia. E eu vou falar sobre 2 porque eu não li todos os 4 ainda, tá? Quem conhece esses livros, O Código da Vinci e Anjos e Demônios? Se não conhecem, então a minha dica de leitura são esses 2 livros. Ambos são livros de suspense e aventura, baseados na tradição italiana. O Código da Vinci, ele conta a história do professor Robert Langdon, que é um historiador de uma renomada universidade americana. E ele está na Itália, em Roma, fazendo palestras sobre simbologia, porque é a sua área de foco, a simbologia. E nesse mesmo instante, né, calha de ir lá no Museu do Louvre, em Paris, aconteceu um assassinato do Jacques Sumier, que era então o curador do museu, né? Ele é um curador muito importante, realiza várias exposições, e ele é assassinado misteriosamente entre aspas, porque nós sabemos no começo do livro, no começo da história, que quem mata é um padre, só que a gente não sabe o motivo da morte desse Jacques Sumier. E além dele ser assassinado, Jacques Sumier também tem desenhado em seu corpo um desenho do homem vitruviano de Leonardo da Vinci, e dentro desse símbolo naturalmente tem um significado que leva ao assassinato, né? Então a polícia francesa aciona Robert Langdon, que está próximo ali, a ir até o Museu do Louvre para tentar desvendar qual é esse símbolo, o que ele significa, qual é a relação desse símbolo com o assassinato de Jacques Sumier. E ele vai. Só que ele está caindo numa grande enrascada, porque o investigador que já está encarregado, ele acredita que Robert Langdon é o mandante do crime. Então ele quer fazer com que Robert caia nas suas armadilhas. Então Robert vai, consegue desvendar o símbolo, mas não sabe o motivo, qual é a relação desse símbolo com a morte do Jacques Sumier. E nisso tem uma repórter que chega, que é a Sophie, que é neta de Jacques Sumier. Ela chega para ver o corpo do avô, mas ela já conhece esse delegado que está encarregado da investigação e já alerta Langdon de que ele precisa fugir, porque o delegado está achando que Langdon é o culpado pela morte de Jacques Sumier. Sophie não sabe quem matou, mas também tem plena certeza de que não foi Robert Langdon. Então os dois iniciam então, a partir daí, uma fuga, e nessa fuga eles vão iniciar uma busca implacável atrás de provas e pistas através das obras mais famosas de Da Vinci, principalmente a Mona Lisa, que tem um mistério dentro deste quadro que vai levar até o motivo real do assassinato. Então esse livro, essa história, O Código da Vinci, ela gira em torno de Robert Langdon, de Sophie, a busca de pistas para saber quem foi que matou Jacques Sumier e qual o motivo da morte, e através disso eles começam a frequentarem museus, começam a desvendarem pistas, vão a igrejas, a criptas, e através de pistas religiosas,
acabam encontrando amigos e inimigos pelo caminho. E eu vou dar um spoilerzinho porque é muito bacana isso. Eles acabam descobrindo a linha rosa, que é assim que eles falam, rosa, e que fica lá em Paris, que corta o extremo da cidade de norte a sul. E essa linha rosa ela leva até o túmulo de Maria Madalena, aquela prostituta da época de Jesus Cristo, que Cristo ajudou a salvá-la. E porque há documentos secretos no Vaticano, segundo o livro, segundo a história, de que Maria Madalena havia sido esposa de Jesus Cristo. Eu não vou entrar nesse assunto porque cada um tem a sua religião, cada um tem a sua crença, acredita naquilo que quiser. Estou falando apenas do livro, que é um livro muito gostoso. Ele tem um livro, que é de Dan Brown, e também tem a adaptação para o cinema, que também é um espetáculo, mas eu sempre aconselho, leia o livro primeiro, que ele é mais completinho. O filme não deixa nada a desejar, porque eu li o livro e assisti o filme, inclusive tenho ele nos meus acervos de DVDs, tá bom? Então a primeira dica de livro é esse: assistam o Código da Vinci, leiam o Código da Vinci, porque vocês vão amar. A minha segunda dica é Anjos e Demônios. Ele é um pouquinho mais grosso, ele também é escrito por Dan Brown, só que, ao contrário do Código da Vinci, que é a história ambientada em Paris, esse daqui é ambientado na Itália, tá? Anjos e Demônios conta a história também de Robert Langdon, porque Robert Langdon está nessa quadrilogia, que é o Código da Vinci, Anjos e Demônios, Inferno e o Símbolo Perdido. Eu estou lendo o Inferno, então eu não vou falar muito dele ainda. Anjos e Demônios, então a história é a seguinte: há uma ameaça. Uma ameaça contra a cidade do Vaticano. Então o que acontece? Um renomado cientista é assassinado dentro do seu laboratório, e dentro desse laboratório é roubada uma grande arma nuclear que vai ameaçar a explodir totalmente o Vaticano. Só que essa explosão ela tem que ser realizada no dia em que foi escolhido um novo Papa, porque ao mesmo tempo que está tendo esse assassinato, o Papa morreu e já está fazendo o conclave para fazer a escolha do novo Papa. Então Robert Langdon novamente ele é chamado para tentar desvendar um mistério. Ele não é investigador, ele é historiador e ele tem conhecimento em simbologia. Então por isso que ele é chamado pelos investigadores para auxiliar nas investigações. E nisso Robert Langdon encontra Victoria Vetra, que é uma investigadora que também está envolvida na pesquisa dessa bomba nuclear que foi roubada. E eles começam então a correr e começam a descobrir que essa tentativa de assassinato, essa tentativa de explosão do Vaticano está relacionada a uma guerra muito antiga da Igreja Católica, e acabam descobrindo que os autores desse atentado fazem parte de uma seita que, segundo todos acreditavam, era extinta há mais de 400 anos, só que ela não era extinta. Tem membros dessa seita que se chama Illuminati, seita Illuminati, que está tentando então promover uma vingança contra aqueles que fizeram mal à igreja no passado. E nisso eles querem promover uma grande reviravolta, querem explodir o Vaticano, e nisso Robert Langdon e Victoria Vetra, eles vão correr atrás de pistas, vão entrar em castelos, vão entrar também em igrejas, vão entrar em criptas e vão ir descobrindo pistas e mais pistas sobre esse assassinato e o que esse assassinato tem relação com a explosão que vai acontecer no Vaticano. E então ele vai começando a desvendar os mistérios, e quando ele enfim descobre quem são os Illuminati, aonde eles estão e o porquê que eles querem promover essa grande explosão no Vaticano, inicia-se então uma corrida contra o tempo, porque ele tem que desarmar a arma, senão vai tudo para os ares. E o Vaticano está lotado com centenas de milhares de pessoas, porque o Papa foi escolhido, e o atentado ele vai acontecer exatamente quando o novo Papa estiver fazendo o seu discurso inicial. Não vou falar mais, porque Anjos e Demônios para mim é um dos mais belos livros de suspense, aventura, investigação. Ele instiga você a ler e querer, junto com
o autor e com os personagens a irem procurar pistas e respostas, tá? Então eu quero que vocês, se puderem, leiam, mas se vocês tiverem preguicinha de ler, é normal, né? Eu também não vou falar que vocês estão obrigados a ler. Vai lá, lê, assiste o filme Código da Vinci, Anjos e Demônios, tá? Porque é muito interessante, é um livro, é uma história muito gostosa. Dan Brown sabe escrever muito bem esses tipos de histórias, tá bom? Então, por hoje, eu fico por aqui. A minha dica de leitura então está realizada. Se vocês puderem ler, leiam. Se puderem assistir, assistam. Se gostaram desse vídeo, curte aqui, ó, curte aqui embaixo, tá? Curte esse vídeo, compartilha se puder, se inscreve no meu canal, tá bom? E até um próximo vídeo, que eu vou estar lá em outra cidade, mas é surpresinha. E quando eu estiver, eu vou fazendo alguns vídeos e vou mostrar pra vocês que me seguem aí, tá bom? Um beijo pra todos vocês e até um próximo Papo de Amigos oficial.